Acabou a playlist, que coisa triste. Eu curti fazer esses vídeos. Tô aqui cansado pra caramba, mas muito feliz de ter chegado ao quarto vídeo desta playlist maravilhosa. Neste vídeo falaremos sobre o ano de 1822, o ano que não acabou. Como assim, Edmar? A gente está no ano de 2022, como que o 1822 acabou? É porque as coisas, os problemas que surgiram ali em 1822, alguns deles não se resolveram até hoje. Até hoje, os problemas estão presentes aí. Que coisa difícil, que coisa complicada. Mas o ano de 1822 é um ano muito importante e tudo começa com o Dia do Fico. O Dia do Fico eu já expliquei lá no outro vídeo, mas aqui é rapidinho para dizer que Dom Pedro recebeu, o menino Pedro, o jovem Pedro, Pedrinho, recebeu o suporte da elite brasileira para permanecer no Brasil. Ele disse, não, fala aí para a moçada aí que eu vou ficar mesmo no Brasil e é nóis. Dom Pedro, então, ele decide ficar no Brasil e aí a partir de então começa uma intensa troca de cartas. Se eu tivesse tempo, eu gostaria de mostrar essas cartas aqui para vocês, mas as minhas aulas vão ficar muito longas, então eu não consigo fazer essas aulas mais curtas. Mas um dia, prometo que um dia farei pequenos shorts para explicar esses documentos aí de forma bastante direta. Pois bem, então ele permanece no Brasil e esse ano, a partir dessa atitude, é um primeiro indicativo de que Dom Pedro estava disposto a concretizar os planos da elite brasileira. Em abril, acontece uma coisa muito interessante, que é quando Dom Pedro decide que as ordens vindas do seu pai, Dom João VI, rei de Portugal e rei também do Brasil, o Brasil ainda não era independente, só seriam cumpridas se ele quisesse. Aí ele fala, Dom Pedro, Dom João, eu só vou obedecer aquilo que eu quiser, tá bom? Beleza. Então, essa decisão de Dom Pedro cumprir apenas o que ele queria, ficou conhecido como cumpra-se. Aconteceu que em maio, Dom Pedro se torna defensor perpétuo do Brasil. Ou seja, tá vendo que pouco a pouco Dom Pedro vai assumindo novos poderes, Dom Pedro vai sendo mais, ele vai flertando cada vez mais, se aproximando cada vez, o approach, vai se aproximando cada vez mais do governo, de assumir mesmo o governo. Então, defensor perpétuo, defensor para sempre. Defensor eterno, perpétuo significa até o fim da sua vida. Então, ele é o defensor perpétuo, ele é o Chapolin Colorado. Esqueça o que eu falei agora, o defensor perpétuo, não tem nada de Chapolin. Defensor perpétuo do Brasil. Bem, em junho, estou muito casado. Em junho, Dom Pedro convoca a Assembleia Nacional Constituinte do Brasil. Uma coisa muito interessante, cara, porque é o seguinte, o Brasil estava sendo construído neste momento e a construção do Brasil como nação independente vai precisar que ele faça, quer dizer, o Estado brasileiro está surgindo. Então, para que o Estado brasileiro surja, é preciso de regras, leis, né? E essas leis, então, Dom Pedro ele convoca a Assembleia Nacional Constituinte para fazer as regras do Brasil. Só que os trabalhos da Assembleia Constituinte só começarão no ano seguinte, tá bom? Em 1823. No dia 2 de setembro, Dona Leopoldina, Dom Pedro tinha viajado alguns dias antes para São Paulo para resolver uns problemas lá. E aí Dona Leopoldina, que estava assumiu o Conselho de Estado, juntamente com o José Bonifácio, eles decidem, sob uma pressão das cortes portuguesas, do parlamento português, ela decide enviar uma mensagem para Dom Pedro, encorajando Dom Pedro a fazer a independência do Brasil. Então, ela manda mensageiros para encontrarem-se com Dom Pedro para que ele fizesse a independência do Brasil. Os mensageiros encontram Dom Pedro às margens, perto do riacho do Ipiranga, e encontram e dão, né, a mensagem de Dona Leopoldina. Dom Pedro, então, percebendo a gravidade e a possibilidade de tropas portuguesas chegarem ao Brasil, ele anuncia, então, para a comitiva que estava o acompanhando,
que lutaria pela independência. Ele teria dito em algum momento que faria ou seria a independência ou a morte. Então, mostrando uma disposição, de fato, para lutar contra a repressão portuguesa. Mas o 7 de setembro, na época, durante o governo de Dom Pedro I, ele não era uma data tão relevante quanto a 12 de outubro. 12 de outubro foi o dia em que Dom Pedro, lá no Rio de Janeiro, foi aclamado como imperador do Brasil. Era o seu aniversário. Então, esta data, o 12 de outubro, ele passou a ser mais importante, mais lembrado, mais celebrado do que o 7 de setembro. O 7 de setembro só se tornará uma data importante, ou uma data mais importante que o 12 de outubro, depois da abdicação de Dom Pedro I, que acontecerá no dia 7 de abril de 1831. Por que o Império passa a celebrar a data do dia 7 de setembro? Primeiro, para que desvincular a independência ou a data nacional à figura, ao aniversário do imperador. E segundo, para que fosse construído um imaginário de mais heroísmo, porque Dom Pedro ali teria mostrado uma disposição pretensamente heróica para lutar pela independência. Então faria mais sentido desvincular da pessoa de Dom Pedro e ligar a data nacional a um ato heróico, um ato de guerra que Dom Pedro poderia ter feito. Bem, mas então durante o primeiro reinado, entre 1822 até 1831, até 1830, porque 7 de abril, o 12 de outubro de 1831, já não foi celebrado mais como uma data nacional mais importante, porque Dom Pedro já tinha renunciado, tinha ido embora para Portugal. E, finalmente, no dia 1º de dezembro, Dom Pedro é coroado como imperador do Brasil. Uma coisa importante que eu acabei esquecendo de mencionar é que, a partir do dia 12 de outubro, Dom Pedro passa a assinar os documentos como imperador. Isso é muito interessante, porque, então, portanto, a data do dia 12 de outubro ela não tem apenas uma importância simbólica, mas ela também tem uma importância efetiva, porque aí Dom Pedro passa efetivamente a assinar os documentos. Mas ele só será coroado como imperador no dia 1º de dezembro. Lembrando que o reconhecimento da independência do Brasil só se dará em 1825, com a assinatura. Mas tem uma coisa interessante também que acontece, que eu acabei também de me esquecer, mas eu acabei também de me lembrar, que Dom Pedro, simbolicamente, também anuncia do seu pai, Dom João VI, também como imperador do Brasil, apesar de que agora o Brasil estaria desvinculado com Portugal. Seria uma espécie de homenagem de Dom Pedro ao seu pai, Dom João VI, que morrerá 4 anos depois, em 1826. Dom Pedro não teve vida fácil. O primeiro reinado foi muito difícil. Dom Pedro tomou algumas decisões importantes, algumas boas, outras muito ruins, mas se você quiser saber o que vai acontecer no governo de Dom Pedro I, você terá que ver as outras videoaulas. Tá bom, moçada? Um grande abraço para vocês e até mais, gente. Tchau!